eu sou Carlos Rodrigues e, junto com os colegas jornalistas, escrevemos um livro-reportagem sobre como os sírios vivem em Brasília, mostrando quais as dificuldades que estão encontrando para sobreviver na capital federal. Quando começamos a entrevista, eu percebi que, estando com os personagens e ouvindo as suas histórias, a gente começa a se ambientar para obter subsídios e entender melhor sobre o assunto. Tenho lido muito desde o dia em que me propus a escrever a matéria. Fico atento a tudo que se refere ao tema, como bate-papo entre amigos, notícias no rádio, televisão, internet. Esse processo contribui para que as ideias fluam, porque na hora a gente passa por dificuldades criativas, sabe? Aqueles momentos de muita pressão para a criação, aquele processo de perspectivas diferentes. Mas estando com os envolvidos na história, eu percebo que a gente se inspira melhor para narrar o mais próximo da verdade. O que passamos por trás dos bastidores é fascinante, principalmente quando você conclui o trabalho e vê que atende às expectativas do leitor. Sei que talvez os colegas falem de outros momentos por trás dos bastidores, mas para mim, esse foi o que mais achei de interessante para contar a você. Do livro Sírios em Brasília e suas histórias exigiu da gente responsabilidade, compromisso e também renúncia. Geralmente a gente se reunia em dia de sábado para poder estar fazendo as entrevistas, um dia que já é dedicado para a gente fazer outras coisas. Então, conhecendo a história de alguns sírios que tem no nosso livro, a gente pôde perceber um pouco como é a realidade daqueles que vieram para Brasília pela imigração ou como refugiados. No final, o nosso trabalho deu tudo certo e ficou ótimo. A experiência para mim neste trabalho livro-reportagem foi muito importante porque me aproximou mais das fontes que nós pesquisamos, eu e minha equipe, que o nosso tema foi Sírios em Brasília. O que acontece? Para mim isso foi muito gratificante, porque a gente se aproxima deles e dá voz ao entrevistado ao fazer esse livro-reportagem. E para mim, eu acho que mudou muito a minha vida, entendeu? Mudou minha expectativa de ver a realidade, de como a gente pode se colocar no lugar do outro e dar voz, sim, ao nosso entrevistado e ao próprio jornalista, entendeu? Porque através do livro-reportagem, ele pode produzir melhor, ele tem mais liberdade para poder fazer a sua própria apuração, entendeu? Escrever um livro-reportagem foi ao mesmo tempo um grande desafio e uma oportunidade única de conhecer a história de pessoas fascinantes. Os sírios que chegaram no Brasil, como imigrantes ou refugiados, que saíram de um país completamente devastado pela guerra e pela fome e encontraram no Brasil uma oportunidade de recomeçar e de voltar a sorrir. Contando a história de Hisham, eu pude perceber que a realidade vivida pelo povo sírio é mais dura do que a retratada pelos noticiários. Fazer o livro-reportagem foi um grande desafio, porém, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade de aprendizado, porque isso exigiu que nós saíssemos da nossa zona de conforto para poder investigar, conhecer muitas histórias, o que já faz parte da nossa profissão como jornalista. E é muito importante que o jornalista tenha esse tipo de contato. Nós aprendemos muito, ainda mais se tratando de uma reportagem falando sobre os sírios, que vivem uma realidade tão distante da nossa, tanto refugiados quanto imigrantes. Isso fez com que nós desenvolvêssemos empatia e compaixão por essas pessoas. Porque quantas pessoas ao redor do mundo sonham em ter os privilégios que muitos de nós temos? Então foi basicamente isso, aprendizado. Esse é o resumo do processo do livro-reportagem. No final deu tudo certo.